O Ministério Público Estadual ingressou com uma ação requerendo ao Poder Judiciário que estabeleça um prazo aí de 10 dias para que o Estado e o município de Várzea Grande apresentem planejamento financeiro e um cronograma de implantação de novos leitos de internação clínica e de UTIs exclusivas para pacientes com a Covid-19 aqui no município. E para falar sobre esse assunto e também sobre a força-tarefa que fiscaliza aí a aplicação dos recursos para combater a pandemia, nós vamos conversar agora com o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, José Antônio Borges. Boa tarde, Procurador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. É uma satisfação estar no programa. A grande preocupação agora é o seguinte, pelo boletim de ontem da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação das UTIs está aí próximo dos 93%, mas apesar disso, tem muita gente aí na fila, entrando com liminar, com pedido de liminar, para tentar uma UTI. O que é que o Ministério Público tem feito para tentar ajudar nessa questão aí, que é muito grave? Bem, desde o começo da pandemia, 90 dias atrás, Lúcio, e quando houve aquele isolamento social naquele primeiro momento, era para frear a disseminação da doença aqui no nosso estado e, ao mesmo tempo, nós tentarmos estruturar o sistema de saúde, seja na assistência básica ou com as UTIs. Então, houve um número maior de UTIs criadas. Infelizmente, em alguns polos, o número foi muito pequeno. E agora que a pandemia chegou, infelizmente, esses números são insuficientes. Naturalmente, nós não temos vacina. Não adianta, se não tiver uma consciência social do afastamento social e do isolamento, que não vai ter UTI que chega. Mas o número que foi criado, infelizmente, foi insuficiente para o tamanho do estado e a questão da nossa distância, que é continental aqui no estado de Mato Grosso. Procurador, mas além do número insuficiente de UTIs, o que foi visto foi a falta de planejamento total, porque faltam insumos, o próprio prefeito disse que tinha UTI, tinha respirador, mas faltava a bomba de infusão, faltam profissionais para trabalhar dentro de UTI. Como que o Ministério Público tem cobrado isso dos municípios e até mesmo do governo do estado? Bem, nós temos duas frentes aí. Uma frente de cidadania, onde nós temos a coordenação do doutor Edmilson, que foi exatamente ali que nós temos inquéritos civis, notificações recomendatórias. Só ações, nós entramos com 39 ações porque não houve resultado dos acordos. Mas notificações recomendatórias, nós fizemos 90 notificações. Então, essas foram as atuações que nós fizemos. Infelizmente, algumas informações que foram passadas até para o Ministério da Saúde, dizendo que tinha UTIs prontos, e quando, na verdade, essas UTIs, principalmente aqui falando de Cuiabá, teve também o caso que ocorreu em Tangará da Serra, que não eram UTIs efetivamente em pleno funcionamento. E, naturalmente, isso aí traz uma falsa perspectiva de ter o socorro, e isso não vem ocorrer. Naturalmente que o gestor está sendo apurado isso e, no devido momento, vão ser responsabilizados por isso. Procurador, foi decretada aqui essa quarentena obrigatória em razão aí de uma manifestação, de uma ação do próprio Ministério Público exigindo lá o cumprimento do decreto do governo estadual. Os casos continuam aumentando. Tem uma projeção que foi feita pelo médico sanitarista e deputado Lúdio Cabral, projetando aí para 1º de agosto 70 mil casos confirmados. A situação deve se complicar ainda mais, não é? Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, veja só. E só concluir a pergunta, só concluindo, procurador, seria, além dessa quarentena obrigatória, na avaliação do Ministério Público, será que será necessária uma medida ainda mais restritiva? O que eu costumo falar, Lúcio, é o seguinte, que a maior autoridade hoje no Brasil e nos estados e municípios são as autoridades sanitárias, são os médicos, os matemáticos, os estatísticos. Nós temos que ver esses números e esses números têm que ser acatados para nós não termos uma grande tragédia. O deputado Lúdio fala em 70 mil, salvo engano. 70 mil. Estudo, 70 mil, aquele primeiro estudo que acharam que era um exagero, que o doutor Alexandre Guedes, nosso colega promotor, trouxe,
de uma escola inglesa era que Mato Grosso poderia chegar a ter 40 mil mortes. Então é preocupante e é necessário, sabemos da economia, é um momento de pandemia, mas se houver esse afrouxamento, como você estava colocando aí, exemplo de lojas semiabertas, levando clientes para dentro, ou shoppings desobedecendo esse momento que não são serviços essenciais, a situação pode piorar. Já há um caos hoje em Cuiabá, nos hospitais particulares também a situação não é diferente, não adianta você ter plano de saúde, que você não vai ser atendido. Tem questão de medicamentos, que não é omissão do Estado, dos municípios. O problema é que o mundo inteiro está buscando esses medicamentos. E esses medicamentos, alguns, o princípio ativo não é fabricado aqui no Brasil, vem da China e da Índia, e nós estamos num caos completo. Então, hoje, a principal forma de nós baixarmos a curva ascendente da doença no Estado é o isolamento social. Agora, procurador, o senhor chegou a criticar algumas falas do prefeito Emanuel Pinheiro, quando ele se referiu aos pacientes que vêm do interior, por exemplo. O senhor acredita que falta que a ação dos gestores, que inclusive esse entendimento, né, entre prefeito e governador também, ajudaria nesse combate, nesse momento, no combate à pandemia? Falta esse entendimento, falta uma ação mais efetiva por parte desses gestores? Bem, quanto ao prefeito Emanuel Pinheiro, nós temos que lembrar que nós temos um sistema único de saúde que tem gestão plena. Naturalmente que Cuiabá é um centro de referências, é uma cidade de prestação de serviços, principalmente de saúde, seja público ou privado. Agora, por outro lado, hoje eu posso te dizer que 80% ou 90% dos nossas UTIs aqui em Cuiabá estão sendo ocupados por cuiabanos e varzagrandenses. Então, quebra até esse discurso sectário que o prefeito quis jogar a culpa para o interior. A maioria das pessoas hoje, com certeza, são cuiabanos e varzagrandenses aqui que estão ocupando o espaço das UTIs. Procurador, antes da gente encerrar, tem uma força-tarefa aí do Ministério Público fiscalizando a aplicação dos recursos liberados pelo governo federal, que devem ser utilizados exclusivamente no combate à pandemia. Agora, qual o recado aí do Ministério Público para agentes públicos, para gestores, para prefeitos municipais que não estão fazendo a coisa dessa forma? Porque já teve muita denúncia aí de desvio de recursos públicos, não é? Nós criamos uma força-tarefa onde nós temos 2 promotores exclusivos, mais o nosso centro de apoio e o nosso centro de inteligência, onde pegou os preços antes da pandemia e agora os preços que estão subindo e as empresas. Ou seja, nós temos um centro de inteligência com um aplicativo exclusivo para os promotores, para fazer esse monitoramento. Também temos feito muitas reuniões com o Ministério Público Federal, como você mesmo falou, Lúcio, a verba é federal. Então há uma competência concorrente aí, porque a verba é federal, mas a questão de improbidade administrativa, residualmente, nós podemos sim, pelos princípios da administração, promover ação caso esses desvios, depois de devidamente apurados, haverá essa responsabilização. A parte criminal fica também conosco, mas a questão do dinheiro federal, há aí uma concorrência ligada à improbidade administrativa. Está sendo apurado, sim, claro que a apuração disso não é tão rápida, mas na medida do possível as medidas está havendo essa fiscalização, ao Tribunal de Contas também, a própria Controladoria do Estado, os controladores municipais também, os auditores independentes dentro das prefeituras também está tendo essa troca de informações para que busque se evitar no primeiro momento e no segundo responsabilizar se o desvio efetivamente já tem ocorrido. Procurador, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e renovo a todos os cidadãos. A gente sabe da dificuldade econômica. Claro que o governo federal, o próprio estadual, o municipal deve buscar também com a sua assistente social ou recursos para que essas empresas não fechem, mas hoje, para nós salvarmos vidas, é necessário que haja esse isolamento social. Não tem outro caminho. E eu renovo esse pedido e que todos tenham essa consciência social e também humanitária. Muito obrigado.